Olá, tudo bem? Voltando aqui ao Ana Conecta Podcast, edição número 6, especialíssima. Estou aqui com uma querida, Márcia Tavares. É uma honra receber a Márcia aqui nesse espaço de pensamento, de desenvolvimento. Márcia é doutora em engenharia de produção pela COP, da UFRJ. É uma TEDx Speaker, com experiência em palcos como TEDx Laçador, de Porto Alegre. É fundadora da Ela Futura, uma plataforma dedicada ao desenvolvimento de mulheres 50 a mais. Eu conheço a Márcia também pela capacidade, pela experiência de ser uma mentora de pessoas, mentora de empreendedores, mentora de ideias, muito focada em estudos da longevidade. A longevidade, principalmente das mulheres maduras no mercado de trabalho. Então, você que está com a gente e vai começar a ouvir esse conteúdo aqui, se eu fosse você, eu não perderia. Tanta coisa bacana que a gente preparou para vocês. Conheçam a Márcia, minha querida convidada do Ana Conecta número 6. Márcia, que honra, que alegria ter você aqui, tá? Muito honrada com a sua presença, de verdade. Honra minha, Ana Rosa. Poxa, muito feliz. Eu gosto muito de poder contribuir para que as mulheres possam alavancar suas carreiras e sua vida pessoal. Então, para você que está ouvindo a gente, eu já convido não só para ouvir, mas para compartilhar com as amigas, irmãs, as filhas, enfim. Às vezes a gente tem acesso a determinado conhecimento que outras mulheres que fazem parte da nossa rede não têm. Então, às vezes uma informação não serve para a gente, mas serve para uma outra mulher. Então, eu faço sempre esse apelo, né, de que a gente possa, assim como eu estou aqui com você, para a gente facilitar o acesso de quem está nos ouvindo diretamente, quem está nos ouvindo também possa facilitar de outras mulheres, e assim a gente consegue levar o conhecimento para mais pessoas, e né? multiplicar esse conhecimento, né? Eu conversando com a Márcia aqui, nos nossos bastidores desse episódio, são tantas as ideias, são tantas as coisas bacanas que a gente vê. A gente falava exatamente sobre isso. Como é que a gente traduz esse conhecimento, leva essas informações. Márcia está fazendo aí trabalhos incríveis que ela vai falar aqui para outras mulheres. Como é que eu levo? Como é que eu compartilho? E eu já pego essa nossa introdução, né, Márcia, para começar a ouvir da tua história. Muitas mulheres estão ouvindo a gente, especialmente pelo momento de transição de carreira, avaliarem, né, os seus contextos, as suas trajetórias e pensarem qual é o melhor caminho, qual a melhor estratégia, né? O que que eu primeiro tenho que priorizar. E aí eu coloco aqui em foco a própria Márcia, com a sua história, as suas próprias transições, né? Já que não foi só uma, né, Márcia? Não. Quem é essa Márcia que chega aqui nesse espaço para falar da mulher do futuro? Vamos colocar assim, né? Olha, Ana, essa Márcia é uma Márcia que de potência. É uma Márcia que acha que a vida ela tem tantas possibilidades que a gente não pode se conformar com uma só. Maravilhoso. Então, quando você fala assim, qual foi sua transição? Eu fiz inúmeras transições de carreira minha vida inteira e não foi só mobilidade de uma empresa para outra. Eu fiz transição diária. Gente, eu já empreendi em gastronomia, em design, em estética, em educação. Então, assim, fora as que eu esqueci de falar agora, né? Vamos resumir aqui, porque a gente tem pouco tempo para falar. Mas, assim, e eu acho que a gente tem que normalizar essa questão da gente se reinventar. Perfeito. Porque quanto mais tempo a gente vai ter de vida, mais tempo a gente vai ter para viver as várias versões de nós mesmas. Então, por que se conformar com uma só? Né? Então, assim, eu sou essa Márcia que quer viver sempre em potência máxima, que quer experimentar várias coisas. Não é uma questão de, não sabe o que quer. Não, eu sei, só que eu quero muitas coisas. E eu me recuso a abrir mão delas. Eu tenho uma frase que a Márcia me lembra muito, quem me conhece assim mais próximo vai lembrar dessa frase. Eu quero da vida tudo que ela tem para oferecer, Márcia. Perfeito.
E eu anotei a sua fala aqui porque ela é inspiradora. A vida tem tantas possibilidades que a gente não pode se conformar com uma só, né? Com uma etapa só, com um momento só. A gente pode explorar tanta coisa, conhecer, testar. Você foi fazer gastronomia, gente, isso vai acumulando, isso vai somando o que eu chamo de... Lá, quando meu filho era pequeno, ele vai lembrar também a caixinha do conhecimento. Mas é soma de saberes. E como que isso se conecta, né, ao longo de toda a nossa vida? A gente, às vezes, acha que não. Mas em muitos momentos da sua atuação hoje, muitos conhecimentos das etapas que você transitou, você resgata. Você Sim. vai lá requisitar. É incrível como isso acontece. Mas, às vezes, a gente despreza uma experiência que até aconteceu ali no momento da vida, e eu nem planejava atuar naquela área, naquela empresa. Mas hoje, alguns aprendizados daquela experiência você está requisitando hoje. Isso é incrível. Total. Essa soma, né? Essa potência. E vou complementar. A gente, mulher, tem experiências acumuladas até mesmo fora do mercado de trabalho. Perfeito, porque excelente. as nossas experiências cuidando dos filhos, eu não tenho filhos, meus filhos são todos gatos ou cachorros, tá? Eu tenho 8 gatos, já tive um cachorro, então eu tenho alguma experiência. Mas a mulher, ela dedica a vida ao cuidado, então ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, independente dela acumular isso ainda com uma posição em uma empresa, ali dentro, no núcleo familiar que ela conduz, ela tem muita experiência que serve para inúmeros outros campos, sabe? Só que, como é um trabalho invisível, que não é reconhecido, a gente mesmo, que sabe quanto é duro cumprir aquele papel, tende a descartar como se esse conhecimento não fosse útil, como se essa experiência acumulada não servisse para outras coisas. Mas serve muito. E, às vezes, até descartar por se envergonhar dela. Sim. Né? Não quero assumir, não quero falar, isso aí não é valorizado. Isso já conecta com uma outra questão que a gente traz aqui, que é muito importante, porque só esse assunto, a carga da mulher, já abre aqui algumas horas de podcast, né, Márcia? A gente falava sobre isso aqui nos nossos bastidores, só esse assunto. Então, vamos colocar esse desafio, a carga ou a sobrecarga da mulher, como cuidadora, inclusive, né? Quando você tira somente o foco de um trabalho, que seja ele um trabalho que é feito para uma empresa ou externo, ou um trabalho que é feito dentro de casa, o próprio cuidar, gerir uma família, educar esses filhos, cuidar da família, enfim. Então, quando a gente olha todas as cargas, as camadas que envolvem esse cuidar, a gente traz para um ambiente em que 2025 como que essa mulher ela pode enxergar, olhar para um futuro lidando com esses desafios que a gente enxerga hoje, como esse que a gente mencionou, da invisibilidade de algumas questões, como o cuidado, a sobrecarga de trabalho em casa, no terceiro, quarto turno, quando você ainda vai, hoje eu vou arrumar o almoço em casa, o jantar amanhã, essas coisas, né, domésticas. Como que essa mulher pode olhar para o futuro, Márcia, na sua visão, entendendo dessas questões, tendo consciência do papel dela, mas qual é a chave para que ela construa um futuro melhor? Um futuro menos carregado ou sobrecarregado, a gente poderia colocar dessa forma, onde ela possa fluir mais naquilo que ela deseja enquanto profissional, enquanto pessoa, ser humano. Entende? Uhum. Fluir mais e melhor. Que estratégias seriam essas para lidar com desafios como, por exemplo, a sobrecarga de trabalho dentro e fora do lar, né, da casa, a própria capacitação, que nunca é suficiente, o etarismo, que vem e ele é forte, nós sabemos, você atua fortemente nessa bandeira, eu atuo fortemente nessa bandeira, e outros desafios que estão aqui na pauta de mulheres. Vamos colocar aqui o foco das mulheres. Que estratégias são essas? Que caminhos são esses que ela pode olhar, Márcia? Ana, eu entendo que, primeiro, esse trabalho não é um desafio só para a mulher. Senão a gente está acumulando mais uma camada ainda nessa sobrecarga, né? A gente tem que ter também os homens com a gente. Por quê?
querendo ou não, na sociedade, no modelo que a gente vive hoje, né, de sociedade, eles ainda ocupam a maior parte dos cargos de liderança, que é quem justamente está tomando as decisões. Então, enquanto as decisões forem tomadas massivamente por homens, a gente vai acabar tendo um viés em sociedades que são machistas, enfim. Agora, isso não significa que a mulher também não tem o seu papel de protagonizar novos caminhos. Excelente ponto. Né? E aí, eu acho que a questão é primeiro a gente olhar para dentro e entender, a gente não é responsável por salvar o mundo e todas as coisas que funcionam mal nele, sabe? Uau, só isso já mexe, né? Algum- Te dá um fôlego, né? Eu não sou responsável por salvar o mundo, calma, né? Tem jeito, tem soluções, tem caminhos, né? Que você Tem. pode fazer isso de uma forma melhor. Sim, e a gente precisa fazer uma divisão, né? A forma como a gente se organiza na sociedade acaba tornando a vida da mulher muito mais sobrecarregada. Perfeito. Mas a gente precisa entender que outras formas de divisão são possíveis. Então, se cada um assumir a sua cota de trabalho, seja no contexto da família, dentro de casa, né? O que duas pessoas, né? Se for uma relação homoafetiva, talvez fique um pouco mais fácil, mas quando a gente está falando de uma relação entre um homem e uma mulher, em que o papel social do cuidado é atribuído à mulher na sociedade, automaticamente recai sobre essa mulher as tarefas, as obrigações. E para esse homem, uma carga muito menor, né? O cara é a pessoa que não precisa fazer ou que ajuda. Na verdade, ele tem que dividir. A casa é das duas pessoas. Perfeito. Se tem filhos, os filhos são dos dois. Se tem animais, idem. Se tem contas para pagar, também. Então, tudo que faz uma engrenagem girar precisa ter uma divisão equalitária ali, colaborativa entre as duas pessoas ou entre todas as pessoas que habitam ali, né? Então, eu acho que a gente precisa também entender que é preciso romper com determinados padrões da sociedade. Perfeito. E isso na cabeça do homem e também na cabeça da mulher. Porque às vezes a gente escuta tanto isso, a gente é doutrinada desde criança, a gente já cresce brincando de boneca e de casinha, enquanto o garoto cresce soltando pipa, correndo, tacando pedra na janela do vizinho, e é engraçado, todo mundo ri. Se a menina faz alguma coisa um pouco mais agressiva, nossa, é uma bronca daquelas. Tá fora do padrão. Tá fora do padrão, é mal criada, sabe? Então, esses padrões a gente já precisa começar a quebrar desde a forma como a gente cria os nossos filhos. E conforme a gente vai, obviamente, né, se tornando adulto e vivendo outras etapas da nossa vida, a gente precisa, nós mulheres, também romper com esses padrões e entendermos que a gente precisa que cada um seja responsável pelos seus BOs, como a gente diz, né? A gente não tem que resolver todos os BOs, nem da casa, nem do trabalho, só aqueles que fazem parte. E a gente precisa aprender a dizer não. Sabia? A mulher tem muita dificuldade de dizer não, justamente porque a gente acha que precisa cuidar, precisa resolver. Gente, a outra pessoa só cruzou o braço e não está fazendo nada porque a gente está resolvendo o que ela devia fazer. Se a gente estabelecer limites, quando for nosso papel e dentro de um tempo razoável, a gente diz sim. Quando a gente entender, não, isso não é minha função. Se você gostar, meu querido, gostou. Se você não gostar, paciência, resolve seu BO na terapia. Porque esse não é meu papel, sabe? Então, acho que, assim, é uma construção coletiva. Tá? Não é uma guerra de sexos, eu gosto muito de frisar isso, né? Não é uma competição, não é uma... Mas é uma constatação de que as coisas precisam estar mais equilibradas. E isso é papel tanto do homem quanto da mulher. E você traz uma coisa que é muito importante. E se você fizer uma análise racional simples, fica muito evidente uma coisa que você traz, que é o seguinte: em casa, na educação dos filhos, vamos trazer ainda o contexto da casa, né, do lar. Se só a mulher carrega essa responsabilidade, é a gestão, é a administradora, é a educadora, é quem faz a governança. Vamos lá, estou falando de uma maneira geral. Nem vai sobrar saúde mental nem física para essa pessoa se tornar uma mulher ativa, alegre, saudável por muito tempo. Para mim é uma análise tão simples.
quando você olha isso nessa dimensão, porque se eu sou uma família de 3 pessoas e, vamos lá, vou usar o exemplo da minha casa, né? Meu filho, meu marido e eu. E se eu sou a pessoa que toma conta de 80% das coisas da casa, ou 90%, ou 100%, não vai sobrar muita Ana Rosa para um futuro longevo. Estamos falando aqui também de longevidade. Não vai sobrar muita Ana Rosa com uma saúde mental para manter esse núcleo familiar saudável e crescer saudável. Quando a gente transporta isso para dentro do universo corporativo, é um gancho bacana que a gente pode fazer, e daí muito da nossa cultura, da nossa educação, as mulheres foram educadas para realmente terem essa carga, né? Porque isso vem de muito tempo atrás, muita história lá atrás. De qualquer maneira, todas nós temos essa consciência, nós tivemos essa educação. Eu chego no mundo do trabalho, onde eu também arrasto tudo para mim, não vai sobrar muita saúde mental para aquela pessoa, aquela Ana, ou a Maria, ou a Joana, produzirem de uma forma saudável. Né? Isso me remete a um outro tema que a gente traz aqui também, já como gancho. Márcia, eu queria muito ouvir a tua opinião. A celebração do mês internacional da mulher, é o dia 8 de março, né? Estamos em março, hoje aqui a gente está gravando no mês de março esse episódio, mas temos aí o mundo celebrando essa data, né? O que é a tua visão sobre o que temos para celebrar, o que temos ainda para desenvolver, percursos ainda a, sabe, caminhar pela frente em relação ao desenvolvimento das mulheres aí no mundo? A gente tem muita coisa ainda para percorrer, né? Eu não me lembro de cabeça o número, mas a gente sabe que para que a gente tenha uma sociedade que é mais equalitária entre homens e mulheres, tem aí algumas décadas pela frente, né? Se tudo que for necessário, de fato, for implementado. A última vez que eu vi essa pesquisa estava em 135 anos. Pois é. Foi final de 24. Não é pouca coisa, né? É muita coisa. E tem muito trabalho para ser feito. Mundial. Pois é. E tem muito trabalho para ser feito até lá. Eu acho que, por outro lado, a gente também não pode esquecer de tudo que já foi conquistado, de tudo que já foi feito. Então, assim, eu gosto muito de dizer, se você quer celebrar esse dia, demonstre, se você é um gestor, né, se você é a liderança de uma empresa, então demonstre como você pode tornar melhor a vida da mulher, das mulheres que trabalham com você, claro, ou que vivem com você, claro, né? Seja você mulher, seja você homem, e de preferência expanda essa iniciativa para o restante do ano, né? Para os outros 300 e tantos dias que separam um dia da mulher do outro, porque até para fixar, até para sustentar o conhecimento. E para ser real, sabe? Ser real, para ser um discurso do discurso para a prática. Exato, porque assim, a gente está em um momento meio de transição. Acho que todo momento de transição é turbulento. Então, você vai ter pessoas que estão radicalmente para um lado, pessoas que estão radicalmente para o outro, e entre elas uma crise, né? Só que a crise é uma oportunidade de construção. Perfeito. Então, o que eu preciso? Eu gosto de celebrar o que as nossas antepassadas já passaram e lutaram e conseguiram reverter para que a nossa geração não precise passar novamente. Então, virar as costas para isso e não fazer nenhum tipo de celebração, para mim, é como se a gente não estivesse honrando o esforço delas e tudo que elas passaram. No entanto, a gente não pode parar, porque para as próximas gerações viverem de uma forma melhor do que a nossa atualmente, a gente ainda precisa de muita coisa. Abrir muitos caminhos, com certeza. Então, assim, para mim essa data é uma data que é preciso, assim, ter como palavra direcionadora consciência e ação. Bacana. Sabe? É entender tudo que ela representa e fazer com que a gente, nas próximas décadas, tenha mais motivo para celebrar do que para protestar, né? E tem um ponto importante que eu acho que vale muito a pena destacar, que, por que esse foco todo na mulher, no Dia Internacional da Mulher? E para deixar bem sempre muito claro que a gente ainda está falando de um 2025, um cenário em que mulheres
têm salários de 30% a 40% a menos do que homens, tendo muitas vezes mais qualificação, igual ou maior qualificação, e fazendo as mesmas atividades. Esse é um motivo. Então, é só para lembrar, nesse ponto que a gente está falando aqui, por que o mês internacional da mulher, o Dia Internacional da Mulher, e por que eu trago essa pergunta para compartilhar com a visão da Márcia, que é uma especialista atuando, inclusive, em desenvolvimento de mulheres, né? Mulheres maduras, mulheres sêniores, aí para um foco de longevidade saudável. Eu não vejo um futuro saudável se a gente não resolve essa questão de uma forma muito clara, de uma forma muito estrutural. Eu acho que, como eu disse, a gente ainda tem caminhos para abrir. E eu me conecto muito com as jovens, com as crianças, né? Porque qual é a educação que nós estamos colocando para esse público, para que lá no futuro, breve, a gente já não tenha esse tipo de problemas, desafios, e a gente já esteja em outra página, para eles estarem pensando em como evoluir o mundo, usando as tecnologias mais atuais, mais modernas, para pensar em grandes soluções para um mundo, um planeta, pessoas melhores. Acho que lá na pauta desses jovens no futuro, eu gosto de fazer esse exercício, de ver esse tipo de assuntos, mas a gente ainda tem aqui algumas coisas arraigadas que precisamos resolver. Então, sejamos ponte, né, Márcia? Sim. Para resolver essas E também, questões. Ana, tem uma outra coisa que ok, a gente está pensando nas outras gerações, sim, mas a nossa geração ela ainda está para jogo aí na pista por um bom Excelente tempo. ponto. Então, assim, quando a gente Excelente falava assim, ponto. eu cheguei nos 50, meu tempo já passou, não preciso mais me preocupar com isso. Gente, hoje não é mais assim. Você está nos 50, você está começando a segunda metade da sua vida. Então, assim, a gente ainda precisa dessas transformações para a gente mesmo, o quanto antes, para ontem. Eu quero viver até os 120. Gente, eu até os 144. Então a gente vai se encontrar. E aí, hoje eu tô com 46. Eu tô e com até 55. Lá. Pois é, a gente vai se conformar com a forma como as coisas estão? Não dá. Então, assim. Acho que estamos aqui porque a gente não se conforma. Exatamente. A gente está trazendo essa voz porque a gente não se conforma. Mas não se conforma de uma forma estruturada, responsável, propositiva, inteligente, é o que a gente quer trazer aqui. Exatamente. A gente não quer criar aqui nenhum tipo de conflito, gerar ruído e desequilibrar conversas, patamares que estão hoje até já considerados como progresso. A gente quer mais subir, né, nessa régua para que todo mundo cresça de uma forma equânime, de uma forma equilibrada, né? Porque é possível, né, Márcia? Sim. É possível, E eu gosto de usar a palavra sustentável também nesse sentido. Porque saúde mental hoje é um dos fatores que mais afasta as pessoas do ambiente de trabalho. E eu diria que afasta também as pessoas umas das outras. Afasta a gente até da nossa própria família, dos nossos próprios amigos. Então, afasta você de si mesmo. De si mesmo. Isso é perfeito, Ana. Porque assim, acaba que a gente fica presa ali num ciclo que não dá espaço para que a gente, de fato, experiencie as coisas, sabe? As potencialidades que a gente pode com as capacidades que a gente tem. Isso, e vai gerando frustração e vai adoecendo o corpo, né? A gente passa do sofrimento psíquico para o sofrimento físico e fica num looping que, se a gente não acha a ponta do novelo, a gente não sai dele. Excelente ponto. Eu já vou pegar o teu gancho para falar desses cenários em que pessoas estão hoje se olhando, se autocuidando, tendo um olhar sobre transformações e mudanças que podem colocar na própria vida, né? Então, eu trago isso eu gostaria de ouvir sobre o Ela Futura, nessas mulheres que estão hoje pensando numa transição de carreira, nas mulheres que não estão pensando em transição de carreira ainda, né? Não chegou ainda nesse momento, naquelas que estão lá nos 60, 70 e além. Eu queria entender um pouquinho do teu trabalho no Ela Futura, que eu acho lindo, né? Mas quero que a gente saiba aqui e compartilhe com as pessoas. Qual é essa visão que você traz dentro do Ela Futura, por exemplo, das principais habilidades e estratégias que essas mulheres, essas pessoas, porque a gente não está falando só de mulher, eu sei que o Ela Futura é focado, né,
só as mulheres, mas a gente tem aqui um universo de homens que também estão vendo aqui o nosso programa. Então, quais são essas habilidades, essas ferramentas e estratégias, Márcia, que o Ela Futura traz, né, e oferece para essas pessoas que estão dentro do teu bloco, do teu perímetro, do teu âmbito do Ela Futura? Como é que você se desenvolve nesse sentido? Então, a Ela Futura, ela é um programa de desenvolvimento de mulheres maduras, né? Tanto desenvolvimento pessoal quanto empoderamento produtivo, ou seja, através do trabalho. E uma primeira iniciativa que a gente desenvolveu foi a preparação dessa mulher, que também serve para os homens, como você falou, né? Perfeito. Para ter uma vida longa, para a aposentadoria e para o que vem depois, para o pós-carreira. Então, é um programa de educação para a longevidade, né? Então, vamos olhar para 12 aspectos da vida. Então, a gente... Sabe a roda da vida que o RH usa muito? A gente fez uma adaptação que eu chamo de roda da vida longa. Então, quando você tem a perspectiva de ter uma vida que talvez chegue a 90, 100 anos... 144. Ou 144... quais são as áreas da sua vida que você precisa ter em ponto de atenção e quais são os desafios e também as oportunidades que você vai enfrentar em cada uma delas. Como é que você evita os problemas, né, na medida do possível, os que são possíveis de mitigar. E como você aproveita as oportunidades que vão surgir nessas 12 áreas. Então, entre essas 12, a gente vai desde saúde, que é um pilar fundamental, básico e habilitador para qualquer outra coisa, né? Até, por exemplo, relacionamentos, moradia, carreira, enfim, os mais diferentes tópicos, mas que fazem parte da vida de qualquer ser humano. E aí, como é que que desafios eu vou encontrar ali dentro? Por exemplo, vamos pegar moradia, que não é muito falado nesses programas, né? Então, que desafios eu vou ter de moradia? Bom, primeiro eu preciso saber com quem eu vou morar, se eu penso em morar sozinho, envelhecer vivendo por conta própria, se eu vou ter um parceiro ou uma parceira, se eu vou morar com os filhos, porque antigamente as pessoas tinham filhos achando que os filhos cuidariam delas quando elas envelhecessem. Hoje a gente sabe que isso não é real. Em alguns países, né? Em algumas culturas até isso é mais forte, né? Sim, aqui no Brasil ainda sim, mas a gente sabe que o filho vai ter a vida dele, a filha e o filho vão ter que tocar a vida deles também, até porque é uma ordem natural, né, das coisas acontecerem. Perfeito. Embora nem sempre isso aconteça, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Sim. Mas, então, a gente precisa entender, falando de moradia, né, um dos 12 pilares, quais são as novas possibilidades? Hoje a gente pode morar com os nossos amigos. A gente está vendo aí vários casos de pessoas que se juntam com os seus amigos. Agrupando em vilas, amigos que estão se agrupando exatamente, em vilas, né? Terem aí agora, uma rede de apoio, né? Isso. E deve ser bem mais divertido a gente envelhecer perto dos nossos amigos, né? Agora, dá para fazer isso de um dia para o outro? Não dá. Você tem que planejar. Você tem que olhar para dentro, saber quem você foi até aqui, quem você quer ser na segunda metade da sua vida, quanto isso custa, sabe? Perfeito, eu quero morar com os meus amigos, vamos morar numa vila, você, nossos amigos em comum. Ana, quanto isso custa? Quanto tempo? Eu preciso desenvolver uma habilidade de persuasão para poder convencer os meus amigos, que não é fácil, né? Cada um vai ter que abrir mão de algumas coisas. Cada um vai ter que fazer a sua reserva financeira para chegar lá na frente e ter condições de alugar ou comprar um espaço, construir as casas ali dentro, né? Contratar um engenheiro. Então, todos os detalhes que estão envolvidos nisso precisam ser pensados com antecedência. Então, essa visão que a gente traz, tá bom? Então, para essa vida longa, que não tem mais os moldes que tinha quando os seus pais, os seus avós envelheceram, você vai precisar de novas reflexões e novas decisões. E também vai precisar de dinheiro, se preparar para isso. Então, começa. A gente ajuda, você começa agora. Maravilhoso, maravilhoso. E só para pegar um gancho da tua fala de dinheiro, considerando que esse futuro, essa longevidade, né, virá com saúde física, saúde mental, porque nós também precisaremos desse dinheiro para requisitar recursos que, eventualmente, a nossa saúde física e mental precisem lá naquele futuro, né? Então, é o dinheiro para
um tratamento, é um dinheiro para fazer um uso de um equipamento de altíssima sofisticação, né? Questões com o corpo, nascem novas tecnologias, como o exoesqueleto, a serviço daquilo que está se deteriorando, né? Na estrutura óssea, na estrutura músculo-esquelética humana e por aí afora, né? Então, isso tudo envolve dinheiro, né? Os cuidadores especializados, os médicos especializados, como é que vai ser essa rotina? Eu vou precisar de algum tipo de suporte na minha casa? Já estou entrando na ideia lá do futuro, quando você falou das 12 dos 12 campos, né, da roda da vida, e saúde é um deles, a moradia é um deles. Eu imagino o quanto que essas questões são conectadas, porque nós temos as necessidades hoje e nem imaginamos as que teremos naquele futuro, né, que ainda está por vir. Isso é muito bacana, esse trabalho que você faz. Sim. Essa entrada, essa possibilidade de começar um exercício de planejar, Márcia. Exato, e a gente Isso é muito propõe... educativo, inclusive. Sim, sim. Né? E principalmente para as mulheres, Ana, pode fazer uma diferença muito grande, porque a gente acaba que não tem muito tempo, e quando tem tempo não tem energia, não tem fôlego para parar para pensar no nosso próprio futuro. Perfeito. A gente fez uma pesquisa com quase 750 mulheres do Brasil inteiro, justamente para tentar entender como as mulheres maduras estão olhando para o futuro. E a gente descobriu que elas não estão olhando. Por quê? Uau. Não é porque elas não querem. Tem uma série de fatores que fazem com que isso seja difícil para elas, sabe? A gente não consegue parar para olhar lá na frente porque a gente está aqui vendo quem está gritando mais alto para a gente tentar atender. E voltamos ao ponto da sobrecarga, voltamos ao ponto dos dias que eles não têm fim, eles têm só uma pausa, mas praticamente eles colam um no outro, né? Às vezes tem mulheres que nem têm ali as 6, 7, 8 horas de sono, a gente sabe, porque já estão... eu conheço pessoas que da madrugada estão preparando o que vai ser uma refeição, uma alimentação da família no dia seguinte, porque ela sai cedo para as suas atividades, né, laborais de trabalho. Então, imagina, voltamos ao ponto da sobrecarga, né? E posso colocar mais fogo no parquinho? Aí essa mulher, da nossa idade, né? Que tem a rotina que a gente tem. Aí ela tá lá nessa condução complexa e altamente sobrecarregada da vida, e quando ela acha que os filhos estão criados, que ela tá, de repente, ocupando uma posição talvez na empresa, tá mais tranquila, e ela fala assim, não, agora minha vida vai ficar mais tranquila. Aí o que acontece com essa mulher? Chega a menopausa. Aí, minha amiga... Excelente ponto, né? Eu vou conectar a menopausa, que é um assunto que dá várias horas de podcast aqui, várias. Porque a mulher não tem um minuto de paz. Quando ela acha que vai ter, chega a menopausa. E são quase 40 sintomas possíveis e combinados. Mas vamos falar disso daqui a pouco. E é interessante isso, eu já acho que a gente já pode até ir conectando aqui, Márcia, porque eu ia puxar um assunto daquela mulher que está sobrecarregada, que tem o seu dia, né, numa dinâmica ali quase que infinita e impossível, mas ela, ao final de cada dia, ela respira e diz, poxa, eu consegui vencer 80% da minha lista de afazeres, né? E a gente sempre está devendo, eu me incluo nessa lista, com muito respeito, eu me incluo, porque eu vivo também as minhas dinâmicas, os meus desafios diários, e a gente acaba se vendo nessa questão. Mas aí eu transporto de novo essa mulher para dentro de um ambiente corporativo, ou ainda fora dele, numa lógica de quem quer fazer, criar um negócio, criar uma linha empreendedora, onde possa ali iniciar uma nova renda ou aumentar a sua renda, né? Seja no trabalho formal, CLT, seja num trabalho empreendedor. E eu quero conectar a menopausa que já vai surgir aqui, mas num momento ainda de... E a sororidade, Márcia? Como é que hoje, na prática, essa sororidade acontece? Até para perceber dentro das empresas, fora das empresas, né? Dentro do meu círculo social, aquela mulher que está precisando de ajuda,
mas às vezes não tem a noção de que pode pedir ajuda, acha que pode carregar e deve carregar aquela carga sozinha, que tem lá os seus desafios. Ela chega ali num cenário de menopausa, mas ela tem também, que já tem um mundo acontecendo, né? Mas ela tem também, ela não pode parar o ritmo dela, né? Ela não pode fazer uma pausa para entender que, poxa, isso aqui eu tenho que olhar para mim com mais carinho, eu tenho que parar para entender o que está acontecendo numa reestruturação completa do corpo, porque é sobre isso a menopausa, né? E aí eu fico perguntando, eu fico me perguntando, como é que eu posso ser uma mulher mais soror, né? Que ajude, que dê essa mão, que estenda essa mão até para as mulheres que não sabem que podem pedir ajuda. Estou conectando dois assuntos aqui: a sororidade em tempos de menopausa e até em tempos de não menopausa, mas queria até aproveitar o teu gancho da menopausa para a gente já tecer essa ideia aqui, entendeu? Como é que a gente pode ser mais soror, trazer mais, ajudar, perceber? Como que a gente pode fazer isso na tua visão? Sororidade nesse contexto. Primeiro a gente tem que entender, quando a gente fala de sororidade, não é falar de um clube das mulheres, né? Perfeito. E segundo, entender, quando você fala de menopausa... Sim. E entender que quando a gente fala de sororidade na menopausa, na verdade, de certa forma, a gente está falando de sororidade intergeracional. Que bacana. Né? Que bacana. Porque a gente precisa entender que essa história que criaram sobre as mulheres serem competitivas só ferra a gente. E super-heroína? São os dois extremos, né? Então, assim, a gente precisa aprender a pedir ajuda, a gente precisa aprender a dizer não, e a gente precisa aprender a colaborar mais umas com as outras. Sobre sororidade, e aí, entre as gerações, eu não criticar uma mulher mais velha. Eu tenho que entender o que é etarismo e fechar minha boca, aprender que eu vou para lá. Tem gente que diz que se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Mentira. Você vai envelhecer mesmo que as coisas deem errado, porque as coisas vão dar errado na sua vida em algum momento. Não importa o que você faça. Mas você vai aprender com isso, vai se reinventar, vai se reconstruir e vai envelhecer. E ok, que bom, né? A gente, querendo passar dos 100, acha isso incrível. Então, a gente tem que entender que é um processo natural de todas as mulheres, sabe? Então, precisa ter essa conexão, essa empatia, de não entrar em piadas quando você está falando de mulheres mais velhas, de ninguém, né? Ser respeitoso, né? Sim, Márcia? Sim. Né? Etarismo é um preconceito. Não existe preconceito bom que traga nada de útil e construtivo para ninguém. Perfeito. Só que o etarismo, ele permeia todos os outros tipos de preconceito. Então, se você está na pauta de diversidade etária, você está na pauta também, ou se você está na pauta de diversidade de etnia, por exemplo, né, ou cor de pele, ou PCD, qualquer outra diversidade vai ganhar uma camada adicional, que é a camada da idade, então do preconceito etário. Então, é o tipo de preconceito que tem maior impacto, né? E a gente precisa entender que não é porque talvez a nossa geração tenha enfrentado mais dificuldades no ambiente de trabalho, ainda mais machista, né, do que hoje, que eu preciso reproduzir essa mesma dificuldade para a mulher que é mais jovem do que eu. Pelo contrário, porque se eu fizer isso, além de eu estar perdendo o meu tempo, causando uma dificuldade desnecessária, eu estou replicando o modelo antigo, que eu mesma quis combater, para ser mais justa e equalitária, sabe? Qual a mudança que eu estou acrescentando no processo, né? Exatamente. Então, assim, eu estou perpetuando em vez de romper com esse processo. Então, assim, eu acho que a questão da sororidade, principalmente, como a gente está trazendo aqui, menopausa, gerações, né? Sororidade intergeracional. Tem muito a ver com não reproduzir padrões que a gente conhecia, que a gente sofreu, e sim trabalhar para que as mais jovens possam encontrar cenários mais equilibrados, mais inclusivos. E as mais sêniores também. Sim. Achei ótimo esse teu também. ponto. E vice-versa, né? Então é uma questão, o que eu posso fazer sendo uma pessoa jovem, o que eu posso fazer sendo uma mulher mais madura, para que todas as mulheres de todas as idades possam ter nos seus possam performar da melhor forma possível em ambientes inclusivos. Muito bom, muito bom.
A conversa tá tão boa aqui que não dá vontade de parar, tá, Márcia? A gente já vai aqui fazer um combinado que eu não combinei com a Márcia de próximas edições, hein, gente? Tem muito É assunto muito bacana assunto. aqui. Mas eu quero trazer uma pergunta que a gente não combinou, Márcia, que eu acho muito bacana a gente trazer aqui antes das nossas perguntas da audiência, que é ver você também seguindo num caminho, você que é uma estudiosa, né? Uma pessoa da área de pesquisa, uma pessoa da área científica, entrando também num caminho da educação, né? Entrando cada vez mais no caminho da educação, com esse cenário novo de 25, que eu sou fã da Márcia, gente. Então, ela também tem uma tiete aqui. E eu Sou. fiquei muito feliz quando eu vi o anúncio, né, da sua parceria com a Nature no contexto. Eu achei lindo, porque para mim fez total sentido. Quero mandar beijo para o Morris, quero mandar beijo para a Andréia, que são queridos. E como que é esse papel da Márcia dentro desse contexto, né? Nature, que tem uma proposta de valor muito focada nessa longevidade também, uma longevidade que inclui, que prepara, né, as pessoas, os sêniores, para terem aí essa melhor longevidade produtiva, que eu acho que a gente pode chamar dessa forma, né? Como é que está sendo esse momento aí para você? Fiquei bem feliz com essa transição bacana. Mais uma transição. Mais uma. Na verdade, está sendo ótimo, assim. A gente conversou durante alguns meses até encontrar o ponto certo, né, para a gente fazer essa conexão. E eu me considero professora desde que eu era criança. Outro dia eu postei nas minhas redes sociais uma foto de um livrinho infantil, onde era um livro que eu usava para alfabetizar uma criança que tinha quase a minha idade. Então estava escrito assim, professora Márcia, aluno e o nome do aluno. E eu tinha 10 anos. Então, assim, eu sempre fiz alguma coisa mais educar. Né? Então não importava. Então, o mais natural, né? Meio Sim, natural de você. foi assim, isso eu não escolhi ser professora, eu Na nasci essência, professora. na essência. Que lindo, Exatamente. que lindo. Então, eu vim fazendo isso a minha vida inteira. Então, eu já fui professora de informática, de inglês, de um monte de coisas. E quando chegou para mim o tema da longevidade, foi incrível, porque para mim a gente precisa de educação para a longevidade. A gente não aprende a envelhecer. Perfeito. A gente precisa ser educado para isso, porque tem ali essas 12 áreas da vida de qualquer ser humano que a gente vai precisar entender que desafios a gente vai ter ali, como é que a gente acelera esse processo, né? A gente cria, né? Que estratégias a gente Muito cria, bom. com o que a gente se preocupa e com o que a gente fala assim, eu não vou me preocupar com isso, porque isso não está no meu controle, não vou acumular mais isso nas minhas costas, sabe? Então, ir para a Nature foi mais uma oportunidade de trabalhar com a pauta da educação para a longevidade. Faz sentido para mim. Sim, e a gente faz uma atuação lá, que também é muito parecido com o que eu fazia antes, já em paralelo, que é educar tanto a pessoa quanto, né, o indivíduo, quanto a empresa, Bacana. que são pessoas, Bacana. né? Mas que a gente precisa levar uma outra visão. Então, as empresas precisam entender de uma vez por todas que com o envelhecimento da população, a população demográfica da própria organização também precisa mudar. Então, a gente tem aqui tanto questões de escassez de mão de obra, quase todas as semanas eu vejo. E alguns setores, então... Crítico. Né? Então, por exemplo, óleo e gás, óleo, gás e energia. Tem alguns setores que já estão sentindo essa dor assim muito fortemente. Fora que, além disso, a gente tem a questão da previdência social. E tem o protagonismo da pessoa, do trabalhador maduro, que se sente na melhor fase, o trabalhador maduro se sente na fase de maior proficiência técnica. Então, ele fala assim, eu não reconheço motivos para me aposentar, e isso foi uma coisa que eu vi na minha pesquisa de mestrado. Assim, você já tem o tempo aqui e você já poderia se aposentar. Por que você quer continuar? Eu não reconheço motivo para parar, porque eu me sinto na fase de melhor proficiência técnica e de capacidade de me relacionar com as pessoas e de resolver problemas. Então, assim, é uma potência. A pessoa quer, às vezes ela quer se aposentar, mas não se retirar do mercado. Perfeito. Ela quer continuar, talvez, em uma posição mais adequada para a fase de vida que ela está vivendo, mas ela quer continuar. E ela tem condições de performar bem. Mas a empresa precisa entender
que não basta pegar esse trabalhador ou essa trabalhadora, jogar lá dentro, que eu chamo de caldeirão do inferno, né? E falar assim, ó, se vira aí, eu vou anotar aqui tuas métricas de desempenho. Se funcionar, ok. Se não funcionar, vou te demitir. Que é o que muitas vezes acontece. Mas é papel da empresa preparar, mudar a cultura, né? Transformar para ter uma cultura inclusiva, que a gente chama de age-friendly, né? Perfeito. Preparar os processos, preparar o ambiente de trabalho ergonomicamente falando, preparar as lideranças, sabe? Preparar as lideranças. Exato. Então, assim, Fundamental. tem trabalho para ser feito para o mundo que está chegando e não é opcional. Eu costumo dizer isso, não é uma Não opção. é, não Trem é. partiu. Olhou ali, Trem partiu e não vai voltar tão cedo. Porque é uma questão demográfica. A gente está falando de números, a gente não está falando de subjetividades. A gente está falando de números. Então, qualquer planejador de força de trabalho que se preze, que vai olhar o que está acontecendo com a pirâmide demográfica do país e do mundo, vai entender. Alguns países já até estão bem mais desenvolvidos, né? Sim. Criando estratégias, criando iniciativas que fomentam até a intergeracionalidade de uma forma muito positiva, Sim. saudável, né? Já mirando essa inversão aí da pirâmide, né, demográfica. Isso é muito importante. Eu acho muito bacana que você vem ajudar a Mature, né, na sua... Isso aqui não é um comercial da Mature, mas é porque eles são muito amigos, muito queridos, e eu realmente gosto muito do que eles fazem, da proposta de valor deles, e eu vejo esse futuro. De verdade, eu enxergo esse futuro. Então, eu fico muito feliz que você chegue nessa área até para potencializar isso, ajudar pessoas, instituições, empresas a darem esse salto. Porque eu gosto muito dessa fala que a Márcia também trouxe aqui e me corroborou. Não é uma opção. A gente se preparar para um futuro melhor, um futuro inclusivo, não é uma opção. A questão é como vamos. Como tem algumas opções na mesa aqui de formas, estratégias, caminhos, iniciativas que podem ser, né, adotadas, né, para fazer essa mudança. Ana, se você me permite só complementar. Por favor. Então, a Mature, ela tinha muito foco em diversidade etária e eu acho que eu venho trazer essa visão de produtividade. E para as empresas, eu gostaria muito de recomendar que elas perseguissem uma certificação, que é a certificação Age Friendly Employer. Por favor. Que é você entender, olha, eu estou adotando, implementando iniciativas para tornar a nossa empresa mais inclusiva para os trabalhadores maduros e uma força de trabalho intergeracional, porque é a realidade da população brasileira e é a realidade cada vez mais das empresas também. Então, acho que ter essa consciência e buscar essa certificação, acaba que você mira na certificação e na jornada que te leva até ela, você ajusta a tua empresa. Incrível, a tem cultura aprendizado, se fortalece. Tem resultados, tem muitos resultados. Tem empresas que zeram erros na linha de produção, né? Quando administram da forma correta equipes intergeracionais, por exemplo. Então, assim, para o indivíduo, protagonismo. Vamos falar mais sobre isso. Mas para a empresa, mira essa certificação, porque no processo até ela, muita coisa vai mudar. Para melhor. Aprendizados e mudanças estruturais, muito bacana. Então fica aí a dica, né, gente? Fica aí uma dica que eu acho que é sempre muito valiosa e é sobre como a gente se prepara para esses futuros. Eu costumo dizer muito isso. Como que a gente vai para esses futuros? Como que a gente vai transitar para eles? Como que a gente prepara o momento atual, as pessoas onde a gente está envolvido, nos ambientes que estão com a gente, seja no ambiente familiar, seja no ambiente círculo social, seja no ambiente profissional, laboral, como é que a gente se prepara para a gente fazer uma transição bacana, potente, estruturada e indo para caminhos que são caminhos melhores para todos e todas, né? Então a gente começa a ir aqui para os nossos momentos finais. É uma pena, porque a gente tem muita conversa aqui, né? Se tem. Mas tem umas perguntas que a gente selecionou da audiência. Já quero aqui agradecer as pessoas que sempre recebem com muito carinho quando a gente vai receber uma convidada querida como a Márcia, né? São pessoas que estão ali interessadas em aproveitar essa oportunidade, toda essa jornada, essa base de conhecimentos da Márcia e trazer os seus pontos aqui. A gente promete que a gente tentou atender a todas aqui, mas a gente tem uma forma que a gente pensou, né, Márcia?
Vamos responder algumas aqui, algumas a Márcia vai conseguir comentar e a gente envia essas respostas. Então, já dando aí esse alinhamento, né? Esse combinado. Vamos começar? Vamos. Perguntas? Vamos lá. Vamos começar com a primeira pergunta, que é sobre transição de carreira, né? A gente recebeu a seguinte reflexão aqui. Márcia, muitas mulheres em transição de carreira, principalmente após os 40, elas sentem o peso de recomeçar. Como equilibrar a experiência que a gente já tem com a necessidade de aprender novas habilidades para um mercado que parece sempre exigir algo novo, algo diferente? E ela complementa: e quais seriam as principais estratégias, na sua visão, para uma mulher madura se posicionar com confiança no mercado de trabalho atual, sem sentir que precisa provar demais para ser vista? É sempre a questão da gente se provar o tempo todo, né? Que a gente pode, o sarrafo é mais alto, isso também é algo cultural, estrutural. Lá vai. Essa pergunta veio da Patrícia Nascimento, 46 anos, líder em engajamento interno e gestão de mudança, co-criadora do programa Líder Negra. Patrícia, muito obrigada pela sua pergunta. Patrícia, obrigada pela pergunta e parabéns pelo seu trabalho com mulheres negras. Eu já vou te dar uma contra-resposta, na verdade, que não é o que eu gostaria muito de dizer, mas é quase hoje impossível de a mulher não se sentir pressionada a se provar. Por quê? Porque o ambiente que a gente vive ainda é machista, né? Ainda tem um desenho que cobra muito mais da mulher, que remunera uma mulher que tem a mesma formação, desempenha a mesma função, tem a mesma performance de um homem com um salário ainda menor. Então, não se sentir, né? Não sentir necessidade de se provar vai depender um pouco da mentalidade dessa mulher. E faça terapia, se for preciso. É muito bom fazer terapia, resolve muita coisa. Tem gente que ainda tem preconceito, mas... O olhar do autoconhecimento. O olhar do autoconhecimento. Você precisa ter certeza de quem você é. Você é uma mulher potente, você tem uma jornada. Você é a soma de todas as mulheres que você foi, da mulher criança, da mulher jovem, da mulher madura, da mulher que vai envelhecendo. Você não descarta as mulheres que você já foi, sabe? Suas várias versões. Né? Exatamente. Você vai construindo camadas, mas você precisa ter consciência disso. Você precisa ter consciência e reconhecer e valorizar a sua própria jornada. Eu acho que quando a mulher faz isso, não importa o que os outros falam e como o sistema funciona, você já está um passo à frente de sentir que você não tem que provar nada para ninguém. Bacana. Agora, é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque o ambiente vai querer te provar o contrário, né? Te testar, te julgar, exatamente. Então, tem uma parte que é iniciativa nossa, protagonismo nosso, né? E tem uma parte que é, ok, isso vai acontecer em algum momento e o que a gente faz para resolver isso? Essa é a luta que tem a ver com o que a gente estava conversando antes sobre o Dia Internacional da Mulher. Né? Então é uma combinação. Nada é muito simples e também nada depende de um ator só. Né? E às vezes não está no externo. Sim. E respondendo, o que torna mais complexo ainda, né? E ainda respondendo a outra parte da pergunta, quando ela fala entre a gente aproveitar essas experiências ou buscar coisas novas sempre, porque o mercado parece sempre demandar isso. Então, assim, também aí eu acho que tem uma questão de interseções, né? Quando a gente chega nessa fase da vida, a gente precisa parar um pouco para se repensar. Quem eu fui até aqui não necessariamente é quem eu queria ser. Talvez eu estivesse mais preocupada em agradar as pessoas e não a mim mesma. Mas a partir de agora tudo mudou, tudo vai mudar, na verdade, né? Eu tô entrando na segunda metade da minha vida, eu sou todas aquelas mulheres ali acumuladas e construídas e eu não vou abrir mão de ser quem eu de fato quero ser. Então, isso tem a ver com o quê? Eu quero trabalhar com o quê? De verdade. Ou eu tenho talento que eu não pude desenvolver porque eu não tive dinheiro para fazer essa faculdade. Ou porque quando eu escolhi fazer a faculdade eu tinha 17 anos, não sabia nem o que eu estava fazendo no planeta, que dirá que profissão que de fato eu ia ter, né? Isso conecta com maturidade. Sim, e com o segundo tempo, sabe? Então, antes a gente morria, não tinha tempo, tinha que escolher uma profissão, mira, vai e faz o gol. Agora não, agora a gente vai viver mais. Então agora a gente pode, sim, experimentar uma profissão até aqui e daqui para frente outra.
que pode não ter nada a ver com a primeira, mas que é alguma coisa ou que eu amo fazer, que eu amava fazer quando era criança ou quando eu era adolescente, que eu tenho talento, ou eu estou disposta a desenvolver habilidades para realizar esse sonho, esse desejo, sabe? Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que precisa pagar as contas no final do mês. Então, o que o mercado está demandando? A gente precisa fazer uma sobreposição e entender nessas camadas quais são as oportunidades. E as oportunidades que a gente não achar pronta, a gente tem que criar, né? A gente se junta, assim, que nem a gente está aqui as duas hoje. E cria essas oportunidades e vai. Maravilhoso, maravilhoso. Inspirador. Até anotei aqui também os pontinhos para as minhas falas, para as minhas palestras. Como é que se diz? Referenciar a Márcia, né? Obrigada. Já fica aqui. Então, bacana. A próxima... eu vou trazer aqui a pergunta da Monique Menezes, né, fundadora da Gente Gentil Consultoria. Monique, obrigada pela sua pergunta. E a Monique traz um ponto bem importante. Ela fala de saúde mental, ao mesmo tempo fala de menopausa e equilíbrio desse papel da mulher cuidadora. Eu gosto desses pontos que ela trouxe. Então, ela faz a seguinte pergunta: sinto que precisamos falar mais sobre os impactos da menopausa na saúde mental e na relação com o trabalho da mulher. Adoraria ouvir sua opinião a respeito, Márcia, e já vou conectar a segunda. Há estudos que mostram o quanto a mulher acaba acumulando, em geral, a função de cuidado da família. Quais caminhos possíveis para evitar essa sobrecarga da mulher que sente que precisa cuidar dos seus pais e de todos os seus, né? Porque, na verdade, tem um núcleo familiar dela, mas também tem os pais, enfim. Como que você vê esses dois pontos trazidos pela Monique, Márcia? Monique, obrigada pela sua pergunta. Eu vou resgatar aqui uma frase da Ana Carolina, que é neurocientista. Ela gravou um podcast comigo há pouco tempo. Que maravilha. A gente falou sobre o cérebro maduro, né? O cérebro da mulher madura. Pode deixar que eu te mando. E já vamos colocar aqui também para o pessoal conhecer. A Ana Carolina é neurocientista e ela falou uma coisa sensacional, que é: não há espaços para vivenciar a menopausa numa vida sobrecarregada. Ou seja, a mulher não tem tempo de entender que ela está entrando na menopausa. Ela não respira, né? Então ela não consegue entender que pequenos sintomas podem estar relacionados com o climatério, né, que antecede a instalação propriamente dita da menopausa. E os profissionais de saúde, na maioria dos casos, também não estão habilitados para identificar esses sintomas como sintomas da menopausa. Que alerta, hein, Márcia? E menopausa não é doença, tá, gente? Só lembrando isso. Da vida. É um estágio natural. A gente precisa, inclusive, normalizar isso. Da vida. E falar sobre isso dentro das organizações. Porque as pessoas acham que falar sobre menopausa é falar sobre o contexto um desafio do universo feminino que só interessa a mulher, no máximo a família. Estamos completamente equivocados sobre isso. Por quê? Porque a menopausa impacta a produtividade da mulher madura, a capacidade dela de se relacionar dentro das organizações. Então, vamos dar um exemplo, assim, vamos tornar mais tangível, porque quando eu falo dessa forma, às vezes as pessoas que não chegaram na menopausa ainda não entendem muito bem do que se trata. Mas a menopausa, como eu falei anteriormente, ela pode trazer uma lista de quase 40 sintomas. Só que eles não vêm só um sozinho, eles vêm combinados. E aí você imagina a mulher madura que está sofrendo um monte de transformações hormonais que vão desequilibrar completamente o corpo dela, mas ela lembra da história, né? Ela continua com aquela bagagem toda, aquela sobrecarga nas costas. Ninguém aliviou, né, para ela. Ela só vai herdar mais uma camada. E aí, imagina que ela está numa reunião, sentada a uma mesa, numa reunião de negócios, e de repente alguém fala alguma coisa e todo mundo ri. Só que quando essa mulher ri, ela tem um escape de urina. E ela não sabe o que ela faz. Se ela levanta e vai ao banheiro, se ela vai ser mal vista por sair subitamente, se ela está com a roupa molhada, entre outras coisas que eu poderia continuar listando. Às vezes, ela vai fazer uma apresentação, mas aquela névoa mental, aquela falha na memória, ela esquece o que ela ia falar. Então, como ela vai
se tornar, como ela vai ficar segura de participar, de imprimir um ritmo, uma opinião, um parecer, se ela apresenta essas falhas sobre as quais ela não tem controle e sobre as quais as pessoas também ao redor não entendem nada. Então, é a mulher que não fez o dever de casa, não se preparou para a reunião. É a mulher que tem o cabelo grisalho, que é desleixada. Ela não pode querer ter o cabelo branco, ela tem que pintar. Logo, se ela não faz isso, ela é vista como um modelo obsoleto, né? Não está acompanhando a evolução. E isso, o etarismo, ele é causa de 70% das transições de carreira que as mulheres fazem. Então, ou a mulher se sente tão oprimida nesse ambiente que ela pede demissão, ou ela é demitida pelas crenças limitantes de que a mulher madura está ultrapassada, que não vai atender as metas, que falha nas reuniões, ou ela pode até se aposentar precocemente, ou tentar ir para uma outra empresa, que é o que eu recomendo, né? Procura uma empresa que está endereçando esses temas, porque já tem empresas fazendo isso, já tem empresas oferecendo como benefício programas relacionados à menopausa, por exemplo, e até mesmo a congelamento de óvulos. Você, Márcia, o que tem a ver menopausa com congelamento de óvulos? Tem a ver que você está ajudando a trabalhadora mais jovem a pensar no futuro dela e se planejar para ele. Quando você oferece o congelamento de óvulos como um benefício na sua empresa, você está dizendo para a mulher, olha, você pode querer ser mãe, ou você pode nem querer, mas eu estou te oferecendo a oportunidade de ter tempo para pensar nisso, tomar essa decisão e não interromper a sua carreira por esse motivo. Então você está olhando para a longevidade produtiva dessa mulher, você está dando mais tempo para ela, mais fôlego para ela fazer uma coisa que pode ser importante na vida dela. E que hoje talvez ela nem saiba se é. Ela também precisa de tempo para decidir. E ela fazer uma escolha no momento que ela achar mais adequado. Exatamente. Né? Por exemplo, isso conecta com um assunto muito importante, que é a própria inversão da pirâmide demográfica. Se nós temos um cenário de envelhecimento global, isso também está muito atrelado com a redução dos nascimentos. Né? Então, isso se conecta também por muitos motivos, são muitos estudos bem estruturados nessa área, né, Márcia? Que falam de a jovem mulher, as novas gerações, os jovens, e tratando também de homens e mulheres, né, nessas escolhas, enfim, todos essas pessoas, eles já pensam 2 vezes antes de fazer um planejamento familiar com crianças, com bebês, com filhos. Esse é um cenário atual, posto. Então, quando uma empresa sai com uma ideia dessa, eu acho isso bem interessante. Né? Eu já tive aqui vontade de pesquisar um pouco mais, Márcia. Por quê? Porque isso, para mim, é uma estratégia cuidadosa. É uma estratégia que está olhando para essa mulher não só para o agora, o quanto ela é produtiva para mim enquanto empresa, mas está olhando para o humano, né? Para o ser humano, e dando para ela até a própria informação de coisas que às vezes ela nem poderia ter, né? Ou estar atenta ou teria acesso. Isso é bem importante. Sim. Bem importante. A gente gravou um episódio do Barra Life Talks, que é um projeto que eu estou envolvida, que falava justamente sobre isso, né? Como essa técnica, mulheres, cuidado quando forem escolher isso, prefiram guardar óvulos em vez de embriões para vocês terem a liberdade de engravidar de quem vocês quiserem, não do ex-marido, por exemplo, né? Ou do teu ex-marido nem te autorizar a ter aquela criança porque o material genético dele. Sim. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre longevidade com mulheres de todas as idades. Márcia, indo para o capítulo final aqui, encerrando, queria te convidar para você deixar aqui uma mensagem, né, para a nossa audiência, aquilo que você sentir que vai conectar com essa audiência, aqueles temas que são... o que você gostaria de encerrar e fechar nessa nossa conversa, já abrindo, de repente, outros capítulos. Então, o espaço é seu, por favor. Eu quero agradecer, Ana, por participar, por poder trazer toda essa discussão. Acho que é essencial a gente refletir e também agir sobre isso. E quero convidar vocês, mulheres, e também os homens que assistiram a esse episódio, a me seguir no Instagram, estou no @profa.marciatavares, também estou no LinkedIn, e deixar um convite a vocês serem potência até o último dia. E potência não quer dizer ser altamente produtivo o tempo inteiro sem parar.
quer dizer viver com a plenitude que você quer viver até o último dia da sua vida. Lindo, lindo. Queria te agradecer. Eu Obrigada que pela agradeço. generosidade, né, por dividir esse tempo aqui que foi riquíssimo. E quero reforçar o Ana Conecta Podcast, ele nasce com essa essência. O que vocês viram aqui, a troca com a Márcia, a generosidade dela. Olha a mensagem que ela traz no final dela, né? Viver a sua plenitude, a sua potência. É sobre isso. É isso que a gente quer agregar aqui com esse programa, que é um espaço de vocês, nosso, para a gente pensar futuros melhores. Então, um grande beijo e até o nosso próximo episódio.